Hoje eu quero trazer para vocês o conceito de parábola de proteção, que nada mais é do que uma curva no espaço que mostra todos os pontos que um projétil pode atingir. Salve, salve pessoal, aqui quem fala é o Johan Lombardi, e hoje eu estou aqui para trazer esse aprofundamento aqui na parte cinemática que é parábola de proteção. Esse aqui é um filme que eu gosto bastante, é um aprofundamento muito legal, bem tranquilo, e hoje eu quero mostrar para vocês a equação dessa parábola e como a gente pode resolver alguns problemas com ele, problemas de maximização, de velocidade mínima e tudo mais. Então, se você já curtiu, deixa o like, se inscreve. Se você quiser que eu traga depois um vídeo de problema só sobre parábola de proteção, comenta aí embaixo, beleza? Então, bora lá para nossa aula. Vamos começar aqui então com a nossa aula, falar parábola de proteção. Qual que é o nosso contexto? A gente vai ter uma bola que vai ser lançada a partir de um centro, de um eixo ali de coordenadas. Eu quero saber quais são os pontos que eu posso atingir com essa bola. Muito simples, um projétil, tanto faz. O que a gente quer fazer é encontrar quais pontos ela pode atingir. Então, por exemplo, digamos aqui que a velocidade ela seja baixa, sei lá, uma bola ali com uma velocidade de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, eu posso pegar uma bolinha, ela pode fazer, por exemplo, essa parábolazinha aqui. Beleza. Posso fazer uma parábola, sei lá, assim. Eu posso fazer uma parábola mais para cima, mais comprida. Beleza. Fato é, eu quero descobrir quais pontos que ela pode atingir. Então, por exemplo, o ponto aqui, 1, por exemplo, vamos mudar a velocidade, vamos colocar em 10 metros por segundo. O ponto 1 pode ser atingido? Bom, é de razoável que a gente pense que sim, né? Ah, eu tenho uma parábola aqui, que posso fazer isso aqui, ou eu posso pegar uma que vai ali para cima e cai, beleza. Agora, digamos que eu pegue um ponto um pouco mais afastado. Digamos que eu pegue ali o ponto, sei lá, de coordenada 100, 100. Bom, naturalmente, a gente sabe que se o nosso projeto tiver com velocidade de 10 metros por segundo, ele nunca vai acertar, certo? Porque 10 metros por segundo ele vai parar aqui. Ele não vai conseguir chegar no alcance tão grande, né? Porque a gente quer que a bola ela vá para frente e que ela suba 100 metros. Então, o nosso objetivo é esse. Dado uma velocidade inicial, a gente quer saber quais pontos no espaço podem ser atingidos por essa bola. Beleza? Muito tranquilo. Tanto é que é por isso que a gente tem esse nome, parábola de proteção. Quais pontos que estão protegidos desse projétil. Beleza? Então, esse é o nosso objetivo. Descobrir quais pontos no espaço podem ser atingidos por um projétil, dado que esse projétil tem uma velocidade inicial. Beleza. Antes de começar, a gente tem que lembrar da equação do movimento. Vamos lá. Quando a gente tem um lançamento horizontal, a gente tem que lembrar das duas componentes. Uma componente em x, que é o seguinte. A gente tem aqui a nossa velocidade, a gente vai pegar essa componentezinha aqui. Então, Vx, que no caso seria o V cosseno de θ, vezes o tempo, é igual à distância x que ele percorre. Beleza? D igual a VT aqui. A gente lembra aqui no lançamento horizontal, a distância que eu percorro no eixo x é um movimento retilíneo uniforme. Beleza. Daqui eu já vou fazer o seguinte, eu vou isolar o tempo. Tempo é igual a x sobre V cosseno de θ. Beleza. Por que eu fiz isso? Quando a gente vai na equação em y, a gente tem aqui um movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Porque o problema aqui, a gente tem uma gravidade, puxando nosso cara para baixo. Então, qual que é a equação lá do movimento retilíneo uniformemente variado? A gente vai ter aqui o espaço final, né? No caso, nosso y, igual seria o espaço inicial, que é o zero. Estou considerando ali que nosso cara está no centro, ali no ponto 0, 0. Então, isso vai ser igual a V0 cosseno, ou seja, Vy, que o nosso Vy vai ser o V seno de θ, vezes o tempo, menos gt quadrado sobre 2. Beleza. Por que eu isolei o tempo aqui, ó? Porque o tempo ele aparece nessa equação. Então, agora, eu vou conseguir encontrar uma equação que relaciona o y com o x. Então, vamos lá. Y vai ser igual a V0 seno, V seno, né? Vamos chamar só de V. V seno vezes o tempo. O tempo é x sobre V cosseno. Beleza? Menos g, t quadrado vai aparecer com x ao quadrado, 2v quadrado cosseno ao quadrado de θ. Beleza. Ou seja, o nosso y de x vai ser igual ao quê? Vai ser igual a x que multiplica. Seno sobre cosseno, já vou colocar aqui a tangente. Tangente θ, menos g, x quadrado sobre 2v quadrado cosseno ao quadrado de θ. Beleza. Vamos então entender essa equaçãozinha aqui. Olha só o que a gente tem. A gente tem a nossa variável x, beleza? Como nossa variável independente. Ou seja, isso aqui é uma equação de parábola, certo? A gente tem um y igual a alguma coisa vezes um x, mais outra coisa vezes um x ao quadrado. Isso aqui é uma parábola. Mas uma coisa importante aqui. Olha só, esse termo aqui, ó, tangente θ cosseno de θ. O
que esse termo aqui está me falando? Para cada θ que eu jogo nessa equação, ou seja, para cada ângulo de lançamento, eu vou ter uma parábola diferente, certo? Por exemplo, se eu tenho um θ muito pequeno, minha parábola vai ser mais ou menos isso aqui. Se eu tenho um θ muito grande, minha parábola vai ser mais ou menos isso aqui. Então, essa equação que a gente chegou aqui, ela nada mais é do que ela está falando. Dado um ângulo θ, então a gente tem aqui a nossa tangente e o cosseno ao quadrado de θ. Essa equação está falando o seguinte para a gente. Dado um valor de θ, a gente consegue achar uma parábola. Parábola. Certo? Se um θ pequeno, a gente vai ter aqui uma parabolazinha pequena. Se o θ for grande, a gente vai ter uma parábola grande. Beleza? Ou seja, para cada valor de θ que eu jogo nessa equação, essa equação vai me devolver uma parábola. Lembrando aqui que V e G são constantes. Beleza. Então, essa parte aqui é importante a gente pegar. Essa equação está me falando, então, está me dando parábolas em função de θ. Ou seja, se eu jogo um θ aqui, ele vai te dar uma parábola. Beleza. Mas, vamos pensar na parábola de proteção. O que ela é? Ela é... Vamos pensar nos pontos que a gente pode atingir com esse nosso corpo. Se a gente quer que um ponto ele possa ser atingido, o que a gente está procurando, na verdade, é uma parábola que atinge esse ponto. Por exemplo, digamos que eu quero saber, por exemplo, qual é a velocidade mínima para um corpo conseguir atingir o ponto 20 e 30. Beleza. Então, eu tenho que pensar o seguinte. Eu vou jogar uma parábola aqui, ele vai cortar esse ponto aqui, certo? E vai existir um ângulo θ que satisfaça isso. Então, olha só o que a gente está fazendo. A gente está criando a gente está, primeiro, vendo a parábola. Essa parábola vai passar pelo ponto 20 e 30. E a gente quer o ângulo que faça com que essa parábola exista. Beleza? Então, é o contrário do que a gente tem nessa equação. Essa equação, ela dá... A gente joga um θ, ela retorna uma parábola. O que a gente quer é pegar uma parábola e quer encontrar um θ. Então, a gente vai jogar a parábola e pegar o θ. Beleza? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui na parte 2. A gente quer descobrir a parábola em função de θ. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa aqui que a gente vai fazer. Para facilitar a nossa vida, a gente tem aqui nessa equação tangente e cosseno. A gente tem tangente e cosseno ao quadrado. Para trabalhar com isso aqui vai ser bem ruim. Então vamos tentar colocar tudo na mesma função trigonométrica. Aqui a gente vai ter que lembrar da relação fundamental da trigonometria, que o seno ao quadrado de qualquer coisa mais o cosseno ao quadrado dessa coisa é igual a 1. Dividindo todo mundo pelo cosseno de θ, cosseno de θ, ao quadrado, né? O que eu vou ter? Eu vou ter seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Então, tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ. Olha só o que apareceu aqui. Apareceu 1 sobre o cosseno ao quadrado, que é exatamente o que a gente tem aqui. Beleza? Ou seja, 1 sobre cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 1 mais tangente. Então, como que fica a nossa equação? Y é igual a x tangente de θ menos g multiplica x quadrado. Aí 1 sobre cosseno, já vou colocar aqui, 1 mais tangente quadrado de θ. Tudo isso aqui dividido pelo 2v quadrado. Beleza. Então, olha só nessa equação. De novo, essa equação faz o seguinte. Você joga um θ, ela te devolve uma parábola. Só que agora a gente precisa o seguinte. Cara, eu quero saber qual é o ângulo θ que faz com que meus pontos sejam atingidos. Ou seja, olhando dessa forma, o meu y e o meu x, eles deixam de ser variáveis. Eles vão se tornar, por exemplo, um x do ponto e um y no ponto. Ou seja, nosso x do ponto nesse caso seria o 20, o nosso y no ponto seria aqui o 30. Então eu quero jogar esses valores aqui dentro e ver se existe algum θ que vai satisfazer isso. Então como que a gente pode pensar? A gente pode olhar essa equação como uma equação quadrática em tangente ao quadrado, certo? A gente tem aqui a tangente e a gente tem um termo tangente ao quadrado. Então vamos tentar organizar isso aqui para ficar na fórmula de uma função do segundo grau. Então beleza, vamos multiplicar todo mundo pelo 2 vezes o v ao quadrado. Então vai ficar 2v quadrado y é igual a x tangente de θ vezes 2v ao quadrado menos gx, aí 1 tangente ao quadrado de θ. Beleza. Eu vou agora dividir todo mundo pelo g vezes x. Então eu vou ter que 2v quadrado y sobre gx. Isso é igual a... O x aqui vai dividir, né? Então vai ficar
tangente de θ, aí 2v² sobre g, menos 1 menos tangente ao quadrado de θ. Beleza, então aqui eu escrevi o seguinte, então, passando todo mundo para esse lado, eu vou ter então que a tangente ao quadrado de θ menos tangente de θ, que multiplica 2v² sobre g, aí aqui vai aparecer mais 1 mais 2v² y sobre gx. Beleza, tudo isso aqui sendo igual a zero. Acabei de reparar aqui que eu esqueci que esse x aqui é ao quadrado, esse x ali em cima. Então aqui vai aparecer um quadrado aqui, aparecer um x aqui, então aqui aparece um x e aqui um x ao quadrado. Beleza. Então vamos olhar aqui para essa equação. O que ela está falando? Você vai jogar um valor de x, aqui nessa equação, valor de x, e um valor de y. E essa equação aqui, ela vai te falar qual é o θ que existe que satisfaça isso. Então vamos pensar. Se a gente tem ali nossa parábola de proteção, a gente tem um ponto e a gente quer saber se o θ existe. Vamos pensar no caso em que a gente tem a velocidade de 10 metros por segundo e que encontrar o ponto 100, 100, ou seja, coordenada x igual a 100, y igual a 100. Naturalmente, esse ponto não vai ser atingido, porque a velocidade é muito baixa. Mas como isso vai ser traduzido nessa equação? Quando a gente tem uma equação no segundo grau, a gente geralmente tem duas raízes, certo? E elas são definidas pelo delta, quando a gente vai colocar na equação. Então, o que significa? Esse delta aqui ele pode ter três valores. Ele pode ser maior que zero, ele pode ser igual a zero e ele pode ser menor que zero. Beleza? No caso em que o θ ele é maior que zero, significa que minha equação tem duas soluções reais. Ou seja, o que isso aqui implica no nosso contexto de parábola de proteção? Isso aqui vai indicar para a gente que a gente tem dois ângulos que atingem o ponto. Então, como assim? Vamos pegar aqui o caso lá em que eu tenho a velocidade de 10. Eu quero, por exemplo, o ponto 1, 1. Certo? Ponto 1, ponto 1. Se a velocidade é 10, eu posso jogar um ângulo baixo, para ser mais ou menos isso aqui. Eu posso jogar um ângulo bem alto e fazer com que a amparo faça isso. Ou seja, vão existir dois ângulos que vão atingir esse ponto. Beleza? Uma curiosidade aqui é que nesse caso, um vai ser na ida, que no caso seria esse caso aqui, e o outro vai ser na volta. Então, no caso em que eu tenho dois ângulos que satisfazem isso aí, eu vou ter um na ida e um na volta. Beleza. Se meu θ é igual a zero, isso aqui é o quê? É o caso limite. Caso limite. Ou seja, quando o θ ele for igual, quando o delta for igual a zero, significa que eu tenho um único valor que atinge, ou seja, é o caso limite. Ele vai estar ali beijando o nosso valor. Então, por exemplo, eu quero atingir esse ponto aqui. Eu vou jogar uma parábola que vai só dar uma encostadinha, vai ser a única parábola que vai dar certo. Beleza? É a única parábola que satisfaz isso aí. Beleza. E se meu θ for maior que zero, não atinge. Não atinge. Justo? Seria o caso, por exemplo, de eu querer tentar acertar o ponto 100, 100 com velocidade de 10. Beleza. Então, vamos resolver essa conta aqui. O meu delta tem que ser igual a zero. Beleza? Porque a gente quer o caso limite. A gente quer qual é o θ ali limite em que faz isso dar certo. Beleza. Se o meu delta é igual a zero, então o meu b² é igual a 4ac. Beleza? Então vamos lá. O b é 2v² sobre gx. Então vai ser 4v² g2x2. Isso aqui vai ser igual a 4, o a ele é 1, vezes, aí ele vai aparecer 1 mais 2 quadrado y sobre gx². Beleza. Já vou passar esse 4 aqui multiplicando, então vai ficar 4 mais, aí aqui vai aparecer um 8. Beleza. Esse 4 aqui vai sumir, vai sobrar um 2. Então aqui a gente vai ter, eu vou multiplicar todo mundo também por g² por gx². Então vai aparecer v² sobre g é igual, ali sobrou 1, então sobrou 1, certo? Então gx² mais 2 v² y sobre gx². Beleza. Não, eu multipliquei, né? Então esse cara aqui só.
Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o meu y. Por que eu vou isolar o y? Olha só. Eu tenho aqui um x quadrado e isso aqui... Peraí que acho que faltou um x aqui no meio. Não, tá certo, faltou não. Porque, olha só, quando a gente isola o y vai ser igual a, então, eu vou ter v ao quarta sobre g dividido por 2 ao quadrado. Então, v ao quadrado sobre 2g menos, aqui vai aparecer um g, x quadrado sobre, opa, vamos ver sem querer, 2v ao quadrado. Então, olha só o que essa equação está falando. Cada limite do ângulo θ, ele vai respeitar essa equaçãozinha aqui. Isso aqui é equação do quê? É a equação de uma parábola, certo? Eu tenho y igual a um x quadrado. Nesse caso, o meu b é 0 e o meu c é esse cara aqui onde corta. Ou seja, se eu fosse desenhar essa parábola aqui, se eu fosse representar ela, o que ela seria? Ela seria uma coisa mais ou menos assim, né? Assim, certo? Com a qualidade para baixo aqui, seria o negativo e a parábola, beleza? Então, olha só, vamos interpretar o que é essa parábola aqui. Essa parábola aqui, ela está falando quais são todos os valores que eu posso atingir com uma certa velocidade dada. Como assim? Esse aqui não é o caso limite, não é o caso em que eu tenho um único ângulo θ. Então, nesse caso limite, é exatamente os pontos que estão sobre essa parábola. Faz sentido? Se meu ponto ele pertence a essa parábola, então vai existir um único θ que atinge ele. Então, ele vai ser ali o ponto limite que eu posso atingir. Se meu delta for menor que zero, significa que eu estou aqui dentro. Então, seria um ponto em que eu posso atingir aqui dentro. No caso, se meu delta fosse... Aqui da equação, né? Se meu delta fosse negativo, não atingiria. Ou seja, se os meus valores x e y não respeitarem essa parábola, eles forem maiores, o que vai acontecer? Significa que eu vou estar pegando um ponto, por exemplo, aqui fora. E esse ponto aqui não pode ser atingido, certo? Porque ele está fora da minha parábola de proteção. Então, essa equaçãozinha aqui está mostrando qual é a parábola que engloba todos os pontos que podem ser atingidos. Todos os valores que estão dentro dessa parábolazinha aqui são valores em que você pode atingir com aquela certa velocidade dada. E vamos olhar aqui para essa parábola. Do que ela depende? Ela depende da velocidade inicial e da gravidade, certo? Tranquilo. É esperado. Dada a velocidade inicial e a gravidade local, eu consigo encontrar qual é a curva que delimita onde que eu posso acertar os pontos do meu projétil. Beleza? Então, essa aqui é a equaçãozinha. Y é igual a d quadrado sobre 2g menos gx quadrado sobre 2 quadrado. Tá. Como que a gente vai encontrar essa equação quando a gente vai resolver um problema? Isso aqui é um problema bem específico. Geralmente você vai ver isso, provavelmente você vai ver agora, vai demorar muito tempo até você ver de novo. Então, como que você vai decorar essa forma? Como você vai demonstrar ela na hora que você precisar de uma forma bem rápida, bem tranquila? O que eu gosto de pensar é o seguinte. Qual é a cara dessa parábola? Ela é um do tipo y é igual a x quadrado mais c, certo? O meu termo b aqui, ele é zero. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Pensa no caso em que o meu ângulo ele é de 90 graus. Ou seja, ele vai subir aqui ao máximo. Qual é a altura que ele percorre? Vamos lembrar lá então. Quando o meu θ ele é 90 graus, eu vou usar lá a equação de Torricelli. Então, v quadrado é igual a 2a vezes g. Caso eu não vou usar aqui x, né? Que é h, né? Que é a distância que ele percorre. Ou seja, a altura que ele percorre igual a v quadrado sobre 2g. Beleza. E quem que é esse h? Esse h é justamente o c, certo? Porque é onde corta a parábola. É onde a parábola é o y de zero. Ou seja, quando x é igual a zero. Então, essa minha altura é meu valorzinho aqui de c. E como que a gente vai lembrar do outro valor? Aí aqui a gente pode fazer algumas coisas. A primeira é o seguinte. A gente pega aqui o caso em que o ângulo ele é de 45 graus de lançamento. Porque a gente sabe que isso aqui é o alcance máximo. Nesse caso o alcance seria v quadrado sobre g. Aí a gente acha. Só que se você quiser ir mais rápido, você pode lembrar do seguinte. Olha só a cara dessa fórmula. Y é igual a v quadrado sobre 2g menos g sobre 2v quadrado vezes x quadrado. O que está acontecendo? Tudo que eu estou fazendo aqui é inverter a minha velocidade com a gravidade. Então, se você encontra o valor de c ali, você só inverte a velocidade ao quadrado com a gravidade e você encontra o valor de a. Beleza? Bem tranquilo.
Agora, antes da gente fechar, eu quero trazer alguns problemas de como que a gente pode aplicar essa parábola. Esse aqui é o problema, um dos primeiros problemas que a gente vê quando está nessa área, que é um dos problemas aqui, acho que mais intuitivos da gente ver, que é qual é a velocidade mínima para atingir um ponto. Digamos que tem o seguinte, eu vou chutar uma bola aqui do ponto 0, 0, e eu quero saber qual é a velocidade mínima para ela conseguir passar esse muro aqui de 5 metros, que está a 3 metros dela. O que a gente vai pensar? Se a minha velocidade for muito pequena, ele vai fazer isso aqui. Ele, certo, não vai atingir. Se a velocidade for muito grande, ele vai só passar. Então o que eu vou pensar? Vou pensar na parábola de proteção. Digamos que eu tenho a velocidade de 1 metro por segundo. Então eu vou ter uma parábola mais ou menos assim, uma parábola pequenininha. A velocidade de 2 metros por segundo. A parábola aqui ela vai crescer. E assim por diante, certo? Eu vou ter aqui, pá. Até que uma hora eu vou ter uma parábola em que ela corta bem aqui, aquele ponto. Ou seja, o ponto 3,5 pertence à parábola de proteção. Certo? Esse pontinho aqui, ele pertence à parábola. Então, voltando para a equação da parábola, então a gente tem lá, né? Y é igual a V2 sobre 2G menos G2V2 vezes x quadrado. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente só vai trocar os valores de x e de y. Então, 5 é igual a v ao quadrado sobre 2g. No caso, eu vou colocar aqui 20, considerando que a gravidade é 10. Menos 5v ao quadrado vezes 9. Beleza? Agora, a gente teria que resolver essa equaçãozinha aqui e tal. A gente vai cair numa equação biquadrática. Não é o objetivo aqui do vídeo, agora é só matemática, a física acabou. Mas a ideia por trás de encontrar a velocidade mínima para você atingir um ponto, passar um obstáculo, alguma coisa, é essa. Você vai jogar essas coordenadas na parábola de proteção. Por quê? Essa parábola ela mede justamente quais pontos que podem ser atingidos. Então, se eu tivesse uma velocidade maior que essa, o que ia acontecer? Minha parábola ia ser uma coisa mais ou menos assim. Ou seja, esse ponto 3,5 irá se encontrar dentro da parábola. Então, existem dois valores que atingem. Então, esse é o nosso primeiro problema. O segundo, também é legal, é encontrar o alcance em uma rampa. Então, por exemplo, eu vou ter aqui um objeto, eu vou jogar ele, eu quero saber qual é o alcance que ele percorre nessa rampa. Beleza. O que a gente vai usar? Vamos pensar na parábola de proteção. Ou seja, elas são todos os valores que eu posso atingir com certa velocidade. Beleza. Olha só, o alcance, ele é exatamente, ou no caso o alcance máximo, a gente está procurando, certo? O alcance, ele é... a gente quer aqui encontrar o alcance máximo. Então, o que a gente vai equacionar? A gente tem aqui essa reta, que é uma reta o quê? Y é igual a tangente de beta vezes x, certo? Isso aqui é uma reta, tangente de beta não, teta. Tangente teta vezes x. Qual é a equação da parábola de proteção? Y é igual a v ao quadrado, 2g, menos g, x quadrado, sobre 2v quadrado. Agora é só a gente igualar essas duas equações, certo? Porque o meu y ele tem que valer tanto para a parábola quanto para a minha reta. Então aqui, tangente de x é igual a v ao quadrado sobre 2g menos g x quadrado sobre 2v ao quadrado. Beleza. Então aqui a gente vai ter então que g x quadrado sobre 2 quadrado, aí mais x tangente de teta, que faltou um teta aqui. Tangente de teta não, né? Não, certo. Tangente de teta. Tangente de teta, aí menos v ao quadrado sobre 2g. Tudo isso aqui igual a zero. Aí aqui eu vou pegar uma função de segundo grau em x. Aí eu vou resolver essa equação, achar o delta, pá, eu vou achar o x. E como que eu vou encontrar o alcance? Olhando ali para aquele triângulo, cosseno de teta é x sobre a. Ou seja, o alcance é igual a x sobre o cosseno de teta. Então essa equação aqui vai me dar o valor de x máximo, x max. É só jogar esse valor aqui nessa conta e eu acho o alcance. Eu não vou resolver aqui, porque esse vídeo aqui já está longo. E também aqui é mais álgebra só, então dá para fechar de forma bem tranquila. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse tema, espero que vocês tenham entendido bem o tema de parábola de proteção. Assunto bem legal, tem uma equaçãozinha aqui um pouco esquisita, mas até que é tranquila de a gente demonstrar ela. Se vocês quiserem que eu traga mais exercícios de parábola de proteção, assunto que eu gosto bastante aqui, tem questões bem legais envolvendo esse assunto, só pedir nos comentários, beleza? Então, muito obrigado por me acompanhar aqui. Se puder deixar aquele like,
curtir, se inscrever aqui no canal. Vou agradecer bastante, beleza? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.